Muito bem, meus irmãos, agora vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus capítulo 3. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Hoje à noite nós vamos ficar até aqui, mas eu vou ler o resto do texto. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. O capítulo aqui ele é dividido em duas partes. Nós vamos ficar na primeira parte hoje, e Deus permitindo, quando voltarmos aqui, pelo menos 2 ou 3 vezes nós ficaremos na segunda parte. A primeira parte é Cristo é superior a Moisés. A segunda parte, o perigo da incredulidade e da desobediência. Nosso Pai Celestial, nós estamos diante da Tua palavra esta que não muda, que não pode ser
descartada, porque tu tens colocado o teu carimbo nela. E nessa noite nós pedimos que o teu Espírito fale conosco. Que o Senhor mobilize os nossos lábios e os nossos ouvidos para podermos atentar na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É o que te pedimos em nome dele. Amém. Considerando atentamente Cristo Jesus, o Verbo divino, o Verbo vivo. O primeiro capítulo desta carta, o capítulo 1, ele fala do discurso conclusivo de Deus. Havendo Deus falado muitas vezes, muitas maneiras aos pais, agora, nesses últimos dias, ele nos falou pelo Filho. Já vimos aqui que últimos dias, para nós, eles começam depois da morte e ressurreição de Jesus. Nós temos aí uma cronologia diferente. Então, nós estamos, desde que Jesus morreu e ressuscitou, vivendo os últimos dias. Lembrando aquela matemática, um dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos como um dia, ok? Então, de lá para cá, no ano 30, nós estamos chegando em 2 dias. Apenas 2 dias dentro do Kairós de Deus. O segundo capítulo, ele manda que nós nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Primeiro ele fala do discurso completo de Cristo. No segundo ele fala, vocês precisam se apegar com mais firmeza às verdades ouvidas. Essas verdades ouvidas ou escritas estão relacionadas ao primeiro capítulo e também a tudo aquilo que os apóstolos e os pregadores, profetas e evangelistas estavam anunciando na igreja primitiva. Agora, no terceiro capítulo, ele manda que a gente considere. Ele diz assim: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial. Isso aqui vai ligar com o versículo 14, quando ele diz assim: porque temos tornados participantes de Cristo. Essa participação, ou coparticipação, é muito interessante, porque esta é a doutrina principal da Bíblia, que é a nossa união com Cristo. Então, o livro de Hebreus, ele trata disto. Cristo Jesus é o foco. O livro de Hebreus não trata de muitas coisas lá, para cá, não. Ele está focado em Cristo, ele concentra-se em Cristo Jesus. E ele nos manda 3 vezes para nós olharmos. No capítulo 2, verso 9, vamos dar uma olhadinha no capítulo 2, 9. Depois dele ter dito que, eu vou ler o versículo 8, todas as coisas o Pai sujeitou debaixo dos pés de Jesus. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Você olhar para o mundo do jeito que está, você diz assim, não, esse mundo não está sujeito a Cristo. Não vemos ainda todas as coisas sujeitas, mas vemos o mover dos peões e das torres e do cavalo
e vemos o mover do jogo de xadrez do poder de Deus para a consumação de todas as coisas. Não vemos todas as coisas. O verso 9 diz: vemos todavia aquele que por um pouco tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. E aqui nós já paramos para trás mente, como dizia Eurico Paraguaçu. A gente olha a obra completa que Jesus realizou, sem remendo, sem costura, igual a sua túnica perfeita. Uma salvação completa. Mas ele diz: vemos, porém. Para onde você está olhando? Para o Hamas? Eles são uma coisa fora do comum. Está olhando para a política? Este mundo jaz no maligno. Para onde eu e você estamos olhando? Quanto tempo nós temos gasto olhando para Jesus? Considerando Jesus. Então o escritor, ele diz aqui, olha, vemos porém aquele. Ô Senhor, eu queria ter mais comunhão contigo. Então, para isso, nós precisamos guardar alguns locais ou algum tempo para a gente ficar. A madrugada para mim está sendo ótima. Desde que eu tive Covid, Covid fez duas coisas maravilhosas na minha vida. A primeira foi, tirou a pressão alta. Tomava remédio de pressão, agora não tomo mais. A pressão é 12/8, uma maravilha. A pressão de velho, 12/8, igual de jovem, graças ao Covid. A segunda é que ele me fez acordar. As madrugadas eu acordo, é a hora que eu converso mais de perto com ele, vou vendo os irmãos doentes, vou trazendo para ele, vou vendo as coisas da igreja, vou vendo as coisas do mundo e trazendo para ele, mostrando. Mas eu não quero ficar com aquela lista de supermercado, que às vezes as nossas orações começam a se tornar listas, o que precisa para comprar mais? A banana, e aquilo, e o café que está faltando, e a gente fica com aquela lista. Não, eu quero o Senhor. Senhor, eu quero estar contigo, eu quero ficar contigo, Então é isto aqui que me parece que ele está dizendo, vemos porém aquele. A segunda coisa que eu vejo aqui é no capítulo 3, quando ele diz considerai, não é? O verso 3:1, ele diz, por isso, santos irmãos, por isso o quê? Já que o discurso é conclusivo, não vai aumentar mais nada, Deus não vai falar mais nada, Ele já falou tudo pelos profetas e nos últimos dias nos falou pelo Filho. O Filho fez uma salvação tão grande que não escaparemos nós se negligenciarmos essa tão grande salvação. E que Ele morreu por todos os homens, e que Ele nos incluiu naquele pacote, e que Ele nos fez participantes dEle. Por isso, santos irmãos, bota o holofote, bota o seu binóculo, bota o seu telescópio. Essa palavra até considerar em português é olhar o sideral. Não é bem isso que no grego quer dizer, mas é a amplitude do universo. Ele aqui, olhe, considere Jesus Cristo. Considerai Jesus.
Eu não sei se vocês se lembram que nós falamos que no primeiro capítulo ele trata mais de Cristo, no segundo de Jesus, agora também de Jesus, depois ele vai falar de Cristo. Porque há uma relação. Cristo é o Filho de Deus. Jesus é o Filho do homem. Cristo Jesus é a encarnação de Deus no homem. É o Salvador, é o Deus que entrou na raça humana para salvar o homem da sua mania de Deus. E depois, Jesus Cristo é o homem-Deus. Cristo Jesus é o Deus-homem, Jesus Cristo é o homem-Deus, que está assentado à direita do Pai, intercedendo por nós, para que nenhum daqueles que se chegam a Ele perca, porque Ele vive sempre para interceder por eles. Isso é lindo demais, isso é muito grande, isso é muito grande. Pastor Glênio, o senhor não tem receio de perder a sua salvação? Só se Jesus falhar. Se ele falhar, eu estou falido. Porque toda a fé que eu tenho é dele. E toda a graça que eu tenho é dele. E tudo que ele fez me assegura uma firmeza inamovível. Não dá para tirar. Então, queridos, aqui eu preciso considerar. Eu preciso enfocar Jesus. O outro termo mais na frente, em Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2, depois dele fazer uma verdadeira cascata de homens de fé, começando com Abel, passa por Enoque, vem por Noé, depois entra por Abraão, Isaac, Jacó, e vem, e chega num ponto que ele até não cita mais nome, porque os profetas, e aí vai. Depois de falar de tanta gente que viveu olhando, sem ter atingido ainda, ele diz assim: agora nós, visto que temos a rodear uma tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tão fortemente, que tão tenazmente nos assedia. Não sei se vocês sofrem deste mal de tentação, desse mal de opressão da cultura do pecado, através do conhecimento que é lançado na televisão, nos jornais, nas revistas, no cinema, nas conversas corriqueiras do dia a dia, uma opressão de pensamentos, e eu sou tentado. Tenazmente me assediam todas essas coisas. Parece que não tem solução. A gente olha para o que está acontecendo lá no Oriente e você diz assim: meu Deus, o que a gente faz? Será que tem solução para esse mundo? Aí ele diz assim: depois de rodear tão grande nuvem de pecado, de testemunho, desembaraçando do peso do pecado que tenazmente nos assediam, se minha perna tivesse boa. Eu fui ao Piauí e voltei manco, voltei igual a Jacó. 2.000 quilômetros de ida, 2.000 quilômetros de vinda. Eu fiquei machucado, como diz na minha terra, ficou magoada a perna. Eu queria correr, mas eu queria correr forte, mas não tem, mas correr com perseverança eu posso. Correr com perseverança eu posso. Para onde? Correi com perseverança a carreira que vos está proposta, olhando firmemente para quem? Para o autor e o consumador da fé. Quem é esse? Jesus. Olha, vemos Jesus
consideramos Jesus e olhando firmemente para Jesus. Vocês sabem que nós não conseguimos enxergar Cristo, Ele é espiritual. Mas Jesus, Ele foi visto. E hoje Ele pode ser visto pelas Escrituras e pela revelação do Espírito Santo. Olhando firmemente para Jesus. O ser mais odiado por Lúcifer e suas hostes. Eles até respeitam Deus. Você sabe, crês tu que há um só Deus? Fazem o bem. Os demônios também creem, mas Jesus não. Dia 31 deste mês, 31, agora. Todas as hostes, todas as linhas satanistas estarão jejuando no mundo inteiro contra Cristo e a família. Dia 31. Ah, mas eu nunca ouvi falar nisso. Você não vai ouvir mesmo, jornal não vai dar. E onde é que você sabe disso? Os homens de Deus que estão por trás olhando e lutando. Todas as hostes, eles estão chamando. Vão jejuar e vão orar. Orar, não sei se é orar. É invocar as hostes infernais. Porque o grande inimigo de Lúcifer e suas hostes é simplesmente o carpinteiro. Lembra-se do filme, como é que chama o filme? Nefários. Não viram o filme ainda, né? Já viu? O que ele diz? Nós não levamos em conta o carpinteiro. Nós não prestamos atenção no carpinteiro. Era muito terra-terra. Não estava montado num corcel a puro sangue árabe. Entrou montado num jegue, num jumentinho simples. Quem é este? Pois é, não levamos em conta, porque o mundo leva em conta aquilo que é grandioso. Não levamos em conta no carpinteiro. Ele tem ódio do carpinteiro. O C.S. Lewis explicando a guerra do Maldonado contra o Vermelhinho, ele faz exatamente esta trama do maligno querendo fazer você e eu ficarmos... Hoje o Felipe foi muito precioso no estudo aqui. Ficarmos indolentes, dorminhocos, indiferentes. Não, isso não funciona. Então, irmãos meus, considerai atentamente o autor e consumador da fé, Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo conta da ignomínia, mas está sentado. Olha, isso aqui é o deboche mais perfeito. Vocês estão lutando contra o vencedor que já está sentado, que tem todas as coisas debaixo das suas mãos. Então, queridos irmãos, o escritor quer que nós vejamos Jesus, quer que nós consideremos Jesus, quer que nós mantenhamos os nossos olhos fixos nele, porque tanto a nossa fé é dele, ele é o autor, como o exercício da fé é dele, ele é o executivo, ele é o consumador da fé. Olhando firmemente, sempre que você for tentado a olhar para as circunstâncias, para as pessoas, para você mesmo, eu quero que você preste atenção, olhe para Jesus. Olhe para Jesus pela fé.
a fé que vem dele. E regozije-se em sua fidelidade. Ele diz que ele foi fiel em toda a casa. Existem 3 olhares. Quando eu olho para mim, com frequência, eu me deprimo. Tirando os hormônios e coisas mais, a depressão ela é fruto muito de um olhar de impotência, de um olhar de incapacidade. Você vai olhar, por exemplo, a depressão de Moisés, a depressão de Elias, a depressão de Paulo e até a depressão de Cristo, de Jesus. Olhando a impotência, a incapacidade. Quando nós olhamos para nós nos deprimimos. Eu tenho feito essa pergunta quando converso com alguém. Pastor, estou com depressão. Precisa de tratamento? Precisa. Precisa procurar alguém para suporte? Precisa. Mas eu pergunto, para onde você está olhando? Qual é o seu foco? É você? É decepcionante a gente. Quando eu olho para mim, às vezes minha mulher me faz uns comentários a meu respeito. Eu disse, ela está vendo melhor do que eu, porque eu tô ruim. Pensa num cara complicado. Quando eu olho para mim, eu me decepciono, eu me deprimo. Agora, quando eu olho para você, eu me decepciono. Porque eu tenho expectativas a seu respeito. E você não é nada disso do que eu penso. Você é muito parecido comigo. Os mesmos defeitos que eu tenho, você tem. E aí nós pomos essa ideia do outro como sendo importante. O que está acontecendo com o seu casamento? Está lá um casamento tal. Por quê? Porque um está olhando para o outro, eu até digo, olhando para o outro, caçando superstar, procurando no outro herói, e é barro, é caído, é falho. Então, quando eu olho para mim, me deprimo. Quando eu olho para os outros, eu me decepciono. Mas quando eu olho para Jesus, eu descanso. Pode ter certeza. O Senhor Jesus disse lá em Mateus capítulo 11, 29 e 30, ele disse assim, olha, quando ele falou que Deus Pai ia revelar essas coisas a ele, ao Filho, e ele ia revelar aos pequeninos e humildes, aí ele vai terminando dizendo assim, olha, como é que ele diz aí? Dá uma olhada. Volta aí um tiquinho só. Tomai sobre vós o quê? O que será esse jugo? Você sabe o que é jugo? Canga. Você bota um boi aqui, outro boi ali, bota uma canga aqui. Onde foi que Jesus e eu estivemos na mesma canga? Lá na cruz. Lá na cruz. Que é para me tirar de mim. O descanso vem quando eu saio de mim. Porque o mim é que me faz me decepcionar e me faz deprimir. Então ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de quem? Ele não disse aprendei comigo. Ele disse aprendei de mim. Isso aqui é uma espécie de osmose. Deixa eu ver se eu falo aqui, professor. Osmose, do menos concentrado para o mais concentrado. Pois é,
A coisa passa do mais concentrado para o menos concentrado. Não é isso? Processo osmótico. Está certo? Pois ele disse, não aprendei comigo, não aprendei de mim. Eu vou passar para você pela participação, pela co-crucificação. Esse é um termo maravilhoso, em que ele passou para nós a sua justiça, pagando o nosso pecado. E nós passamos o pecado para ele, ele anulou o pecado e passou para nós a vida dele. E isso, se não for grande, eu não sei o que é maior. Essa é a grande salvação. Então ele diz, tomai e achareis o quê? Quando você olha para Jesus, você vai achar descanso. Você é cansado e sobrecarregado, vem a mim, eu vou dar descanso. E o verso 30, porque é suave e o meu fardo é leve. Não é sem tribulação o cristianismo, não. No mundo vocês vão ter tribulação, mas não tem pesado, não. Quem assistiu a Noviça Rebelde aqui? Teve só os velhos. Aquele momento que as crianças saem saltitando, aquela cantando e livres. Olha só, olha só. A minha neta estava com uma roupa, como é que chama? Fantasia de um herói que voa. E ela disse, agora vovô, eu vou voar. Eu digo, vai mesmo, minha filha. E o seu voo vai longe, sabe para onde ele vai? Vai para dentro do meu coração. É um voo maravilhoso. É leve, é leve. Gente, para de querer ficar olhando para onde não traz descanso. No primeiro capítulo, Cristo como Filho de Deus é superior aos anjos. No segundo capítulo, Jesus como Filho do Homem realizou uma salvação tão grande. Então você tem o superior Deus, Criador do universo, Senhor da história, que entra numa raça para salvar essa raça da mania terrível de querer ser Deus. De querer ser independente, de ser autônomo. Depois Jesus assume esse pacote todo, morre essa morte e nos traz uma tão grande salvação. Aqui o escritor aos Hebreus puxa a igreja para o pé do pescoço, trazendo aquilo que há de mais grande, não vou dizer nem maior, mais grande para eles, que era Moisés. Vocês estão olhando para Moisés. Sim, Moisés foi fiel. Veja o versículo. Vamos ver aqui. Vamos ler os versículos de 1 a 3 outra vez. Hebreus 3, de 1 a 3. Ele vai dizer assim: por isso, santos irmãos. Eu gosto dessa expressão, santos irmãos. É uma coisa tão gostosa, não é qualquer irmão, não, é irmãos separados, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Olha, só aqui Jesus é chamado de apóstolo, em nenhum outro lugar. Ele é o enviado, ele é o apostelo. Ele tem uma missão que foi enviada, mas é uma missão maravilhosa de sumo sacerdote. Mas sumo sacerdote de quê, meus irmãos? De que ele é sumo sacerdote? O sumo sacerdote representa o povo diante de Deus. E Jesus representa o quê? O que ele vai representar depois de uma tão grande salvação? O que ele vai representar? Presta atenção no texto, veja que está no texto. Não tem fantasma não, o texto está dizendo. Sumo sacerdote da nossa confissão. O que é uma confissão?
Homologel, homologai, homologar, dizer a mesma coisa de quê? Do que Deus disse. Eu não vou trazer um cabrito, eu não vou trazer uma ovelha, eu não vou trazer uma vaca, eu não vou trazer nada, eu vou trazer a confissão. Que confissão é essa? Que Cristo Jesus morreu e ressuscitou e é a nossa vida. Eu vou trazer a confissão da minha experiência. Eu não vou trazer mais nada, porque tudo já completo nele, e ele fez uma tão grande salvação. O que eu vou fazer? Eu vou dizer aquilo que ele disse. Se confessarmos os vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quanto pecado ficou agora? Nenhum! Ah, mas eu ainda sinto. Você sente porque você é um idiota. Você não está crendo na palavra de Deus, você está crendo nos seus sentimentos, ou no seu entendimento. Essa tão grande salvação, você vai verificar que não existe. Ele diz, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Quem é ele? Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também Moisés, em toda a casa de Deus. Moisés foi fiel na casa de Deus, mas nós vamos ver mais à frente um pouquinho, com uma diferença. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Eu anotei aqui o Partenon. Você sabe o que é o Partenon? Aquele templo feito para Atenas, lá na Acrópole, uma das maravilhas da arquitetura, um negócio fantástico. Eu fui visitar lá, fiquei admirado, porque só uma diferença de 12 centímetros da base para cima de cada uma das colunas dá uma impressão lá de baixo de quase 3 vezes maior do que ela é. Uma ilusão ótica. Quem construiu aquela foi Péricles, o governador de Atenas, 5 séculos antes de Cristo. Mas quem foi o arquiteto? Alguém sabe? São 3 arquitetos. Calícrates, Ictinus, os 2, e Fídias. Eu tive que pesquisar para saber quem era. O arquiteto da minha casa é mais importante do que a minha casa, porque sem ele eu não faria a casa. Mas muita gente está adorando a casa e não olhando para o arquiteto. Nós perdemos de vista, é isso que o autor está querendo dizer aqui, olha. Maior do que a casa é aquele que a construiu. Eu não estou olhando para a grandeza do arquiteto. O construtor é maior do que a construção. Versículos 4 e 5. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Ele está falando agora que Jesus não é Moisés. Moisés era um homem que apenas foi servo na casa. Mas aqui nós temos o arquiteto, o construtor. Moisés era fiel, versículo 5, em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que
haviam de ser anunciadas. Agora ele vai dizer, Cristo, porém, como filho, em sua casa. Agora presta atenção. Em sua casa, a qual somos nós, que guardamos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Meus irmãos, eu vou terminar, depois a gente vai. Davi ficou muito... Ele começou a conquistar e viu que os povos ali tinham templos, e ele resolveu fazer um templo para o Senhor. Mas a mão dele estava suja de sangue. Davi era um sanguinário. Ele disse, não, você não vai construir casa para mim. E o profeta Natan chegou para ele e disse assim, quem foi que pediu, quem foi que deu essa ordem para você construir casa para mim? Eu sempre habitei em tenda. Eu sou um Deus móvel. Eu sou um Deus que ando. Eu ando no meio do povo. Eu não sou um Deus enoteísta. Um Deus paralisado. Um Deus que fica fixo. Eu sou o Deus da comunhão, da comunicação. Mas o Davi ficou incutido, começou a pegar ouro, e foram toneladas de ouro e de prata, e o Salomão construiu. Mas eu já falei isso aqui, já mais para trás mente, que aquele templo ele não tem o aval de Deus. Ele deixou construir. Mas quem construiu aquele templo foram os tiranos e os sidônios. E você vai descobrir que aquilo é uma tirania. Tanto é que quando o Estevão levantou a boca lá, disse, Deus não habita em templo feito por mãos humanas. E o Paulo estava lá daquele negócio. Porque a religião olha a construção, mas o Evangelho olha o construtor. A religião fica preocupada com o ídolo. O Evangelho fica com o arquiteto, com aquele que tem o poder. O Irão Abif, o construtor do templo de Salomão, é o patrono principal da maçonaria. Esse movimento vem de lá de trás mente, tentando cooptar a igreja. Mas só Jesus edifica a igreja. A igreja não vai ser edificada por outra coisa, senão por Ele mesmo. É Ele que vai. E aqui ele diz assim, olhando para Cristo, Cristo, porém, como filho, em sua casa, que somos nós. Nós vamos depois tratar um pouquinho na passagem, que Pedro diz assim, olha, nós somos o edifício de Deus, e nós somos as pedras vivas. Essa briga que está lá, está lá o Domo da Roca, está lá a mesquita de Alasca, ali está toda uma guerra da barriga da mãe. Aquela guerra começou ali na barriga, Jacó e Esaú. E Jacó como suplantador. Essa briga vai continuar até que o Senhor bote os seus pés em cima do Monte Sião. E a terra rache. E as águas corram para o Mar Morto. E ele se torne um mar de água doce. Toda essa figura está mostrando o seguinte, enquanto houver essas coisas humanas, o mundo vai sofrer. Mas se nós guardarmos até o fim a esperança, essa ousadia e exultação da esperança,
Maranata, bendito seja o Senhor que está vindo, e esse mundo vai se tornar novo. Eis que eu faço novas todas as coisas, e um novo céu e uma nova terra onde habitam a justiça. Você tem esperança disso, irmãozinho? Opa, que povo que está bonito. Preste atenção, prepara a salmoura, que o negócio vai engrossar. Mas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou.